Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar acerca da liberdade provisória sem fiança. Lembrando que essa é a segunda parte da nossa aula sobre liberdade provisória. Na primeira parte, a gente viu sobre as generalidades da liberdade provisória, do relaxamento e da revogação das prisões. Nessa segunda parte, a gente vai estudar a liberdade provisória sem fiança. E na terceira parte, a gente fará o estudo da liberdade provisória com fiança, para facilitar esse estudo aí por parte de vocês também, ok? Bora lá então? Primeira coisa, a liberdade provisória, ela está prevista lá no artigo 321 do Código de Processo Penal, que traz o seguinte para a gente. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 desse código e observados os critérios consoantes do artigo 282 do Código de Processo Penal. Sobre a liberdade provisória, a gente tem que relembrar o que a gente viu na primeira parte da nossa aula. Antes do advento da Lei 12.403 de 2011, a liberdade provisória ela era vista como uma medida de contracautela de eventual prisão em flagrante que tivesse ocorrido. O que isso queria dizer? Quer dizer que a liberdade provisória só era cabível se o sujeito tivesse sido preso em flagrante. Caso contrário, não caberia liberdade provisória. Com o advento da Lei 12.403 de 2011, a liberdade provisória, além de ser uma medida contra cautela, ou seja, além de ser possível de eventual prisão em flagrante, hoje ela é possível para sujeitos que não tenham sido presos em flagrante, como demonstra o artigo 321. O juiz, ele pode conceder liberdade provisória sem fiança e cumular com as medidas cautelares previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, não existe mais a necessidade do sujeito ele ter sido preso em flagrante para lhe ser concedida a liberdade provisória. Hoje a liberdade provisória, ela funciona até como uma medida cautelar autônoma. Além de ser uma medida contra cautela, que cabe quando eu tenho uma prisão em flagrante, ela também é cabível caso eu não tenha essa prisão em flagrante aqui, ok? A liberdade provisória ainda, como a gente comentou já na primeira parte dessa aula, ela é uma liberdade intermediária. Por que intermediária? Porque ela está entre a liberdade plena e o cárcere. Você não tem uma liberdade plena através da liberdade provisória. Com a concessão da liberdade provisória, o juiz impõe ao sujeito o cumprimento de certas obrigações, dentre elas o comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação e substituição por uma outra medida cautelar, lá do artigo 319, bem como, se for o caso, decretação de preventiva. Então, ela é uma liberdade intermediária. Você não está nem na liberdade plena e nem no cárcere, mas você tem aquela liberdade, porém com o cumprimento de certas obrigações para que ela não seja revogada, ok? Além disso, essa liberdade, ela não é definitiva, justamente pelo cumprimento das obrigações que são impostas ao acusado. Que se ele descumprir essas obrigações impostas, corre-se o risco de ele ver decretada a sua prisão preventiva. Então, só relembrando aqui, a liberdade provisória, ela funciona como uma medida contra cautela para aquele que tenha sido preso em flagrante, bem como uma medida cautelar autônoma para aquele que não tenha sido preso em flagrante. E aí ela poderá ser cumulada com as medidas cautelares lá do artigo 319 do Código de Processo Penal, ok? Uma coisa que a gente precisa trabalhar aqui a respeito da liberdade provisória sem fiança é a respeito da liberdade provisória nas hipóteses das discriminantes, conforme determina o artigo 310, parágrafo único lá do Código de Processo Penal. O que diz esse artigo 310, parágrafo único para a gente? Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente
Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos 1 a 3 do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. O que está querendo dizer esse parágrafo único aqui do artigo 310 para a gente? Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o delito foi praticado sob uma excludente de ilicitude, que são aquelas previstas lá no artigo 23, inciso 1 a 3 do Código Penal, o juiz pode conceder liberdade provisória a esse sujeito aqui. E vejam que essa liberdade provisória, como já dito anteriormente, ela contém certas obrigações. O sujeito ele vai assinar um termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de ser revogada essa liberdade provisória e ser decretada uma outra medida cautelar lá do artigo 319. Então, uma vez verificado que o delito foi praticado sob uma excludente de ilicitude, segundo o artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal, o juiz poderá conceder liberdade provisória sem fiança a esse acusado, submetendo ele ao comparecimento a todos os atos processuais. Vejam uma coisa aqui, que essa liberdade provisória, ela somente pode ser concedida pela autoridade judiciária. O artigo 310, parágrafo único, fala aqui que o juiz poderá. Então, essa liberdade do 310, parágrafo único, só será concedida pela autoridade judiciária. Além disso, essa liberdade provisória sem fiança é cabível tanto em relação aos crimes afiançáveis quanto em relação aos crimes inafiançáveis. Ok? Uma outra observação interessante aqui é que, segundo o professor Renato Brasileiro, essa previsão aqui do parágrafo único do artigo 310, em razão da possibilidade de interpretação extensiva, previsto lá no artigo 3º do CPP, ela pode ser estendida também para as outras discriminantes previstas na parte especial do Código Penal, bem como na legislação extravagante. Porque aqui o parágrafo único, ele se limita a trabalhar com as discriminantes do artigo 23 lá do Código Penal. Porém, o professor Renato Brasileiro fala, olha, em razão da interpretação extensiva, a gente tem que estender essa hipótese aqui para as outras discriminantes, previstas tanto na parte especial do Código Penal, quanto na legislação extravagante. Verificando que o crime ocorreu sob a hipótese de uma excludente de ilicitude, esteja ela na parte geral, esteja ela na parte especial ou ainda na legislação extravagante, poderá o juiz conceder liberdade provisória. Ok? Uma pergunta que vocês podem fazer aqui. Magda, existe a necessidade de um juízo de certeza? O juiz precisa ter certeza que aquele delito foi praticado sob uma excludente de ilicitude? E a resposta é não. Não há necessidade, gente, de um juízo de certeza que esse delito foi praticado sob a hipótese de uma discriminante, de uma excludente de ilicitude. Mas basta a probabilidade, pelo conjunto probatório, pelos elementos de informação colhidos naquele auto de prisão em flagrante, se houver a probabilidade de que aquele delito foi praticado sob uma excludente de ilicitude, o juiz poderá conceder a liberdade provisória. Então não há a necessidade de um juízo de certeza por parte do magistrado, mas basta a probabilidade de que esse delito tenha ocorrido sob uma excludente de ilicitude, ok? E a pergunta que aparece é, e as excludentes de culpabilidade? Se eu praticar um delito acobertado sobre uma excludente de culpabilidade, digamos, a coação moral irresistível, previstas lá no artigo 22 do Código Penal. E aí, se eu praticar um delito acobertado por uma excludente de culpabilidade, pode ser concedida a liberdade provisória sem fiança nos mesmos moldes do que prevê o 310, parágrafo único? E aqui, novamente, o professor Renato Brasileiro diz o seguinte, que salvo a inimputabilidade prevista lá no artigo 26 do Código Penal,
deve-se sim permitir a liberdade provisória nos delitos que tenham sido praticados em situação de excludente de culpabilidade. Excetuada, então, a inimputabilidade do artigo 26, deve-se permitir a liberdade provisória sem fiança quando um delito tenha sido praticado numa das hipóteses de excludente de culpabilidade, ok? E para reforçar, gente, esse entendimento sobre as excludentes de ilicitude, sobre essa liberdade provisória em relação às discriminantes, o artigo 314 do Código de Processo Penal diz o seguinte para a gente: que a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Código Penal. Então vejam, se nenhuma hipótese eu vou decretar preventiva para um sujeito que praticou um delito sob uma discriminante, é óbvio que aí eu tenho que conceder essa liberdade provisória para o sujeito, ok? Uma outra hipótese que a gente pode trabalhar a respeito da liberdade provisória sem fiança é nos casos da liberdade provisória sem fiança por motivo de pobreza, previsto lá no artigo 350 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte para a gente: nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 desse Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir sem motivo justo qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal. O que esse artigo 350 quer dizer pra gente? Quer dizer que quando eu estiver diante de um delito em que caiba fiança, o juiz, verificando a situação econômica do acusado, se de repente ele arbitrou fiança lá para aquele acusado, o acusado não tem como pagar aquela fiança sem que isso afete a sua própria subsistência ou de sua família, o juiz pode conceder a liberdade provisória sem fiança, nesse caso aqui, para o acusado. Porém, ele vai impor o cumprimento das obrigações que ele ia impor no caso de liberdade provisória com fiança. As mesmas obrigações que seriam impostas se ele tivesse pago a fiança, serão impostas a ele agora na liberdade provisória sem fiança, previstas lá no artigo 327 e 328 do Código de Processo Penal, que falam basicamente o seguinte: a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado. Olha, tem que comparecer a todos os atos processuais. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada. Artigo 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o local onde será encontrado. Então, esse sujeito aqui, apesar de ter sido concedida a ele a liberdade provisória sem fiança, ele terá as mesmas obrigações daquele que tivesse sido concedido a liberdade provisória com fiança. Sob pena dele descumprir isso aqui, ser revogada essa liberdade provisória sem fiança e aí decretada uma outra medida cautelar diversa da prisão, lá do artigo 319, ou ainda, se for o caso, a preventiva. Então, no caso de situação econômica de que o réu ele não possa prestar a fiança sem que isso afete a sua própria subsistência, o juiz pode conceder liberdade provisória sem fiança, ok? E se esse acusado aqui praticar uma nova infração penal? O que vai acontecer nesse caso aqui? Porque aqui os artigos 327 e 328 não falam a respeito disso, nem o 350. Mas e se ele praticar uma nova infração penal? Como que fica essa situação? O professor Renato Brasileiro diz pra gente o seguinte, que nesse caso, se ele praticar uma nova infração penal, deve haver a substituição por uma outra medida cautelar, lá do artigo 319 do CPP, ou ainda, em último caso, a decretação da preventiva.
Então, esse sujeito colocado em liberdade provisória sem fiança, além das obrigações ali do 327 e do 328, ele também não poderá praticar uma nova infração penal, sob pena de ser revogada a liberdade provisória, aplicada uma outra medida cautelar, lá do 319, ou ainda, se for o caso, a decretação da preventiva. Ok, pessoal? Então, sobre liberdade provisória sem fiança, é isso que a gente tinha para falar. Só lembrando que isso aqui é um complemento da parte 1, a gente só complementou aquilo que a gente já tinha visto acerca das generalidades da liberdade provisória, revogação e relaxamento. Por hoje é só, muito obrigada e bons estudos!